Boa tarde, bem-vindo, boa noite, bom dia para outros lugares do mundo. Estamos no Brasil, então são 18h04, quase pontuais, como é característico da Rádio Eureka, do Conexão Eureka. E hoje estamos aqui no cartório Praia do Forte. Estamos com duas convidadas de luxo, Márcia Schwarzer e Débora Cini, que vão acompanhar a gente para entender um pouco sobre os terrenos da Marinha, o PEC das praias, tudo isso que a gente quer saber, sempre tem essa dúvida, eu tenho essa dúvida. Estou aqui também com Ana Caroline, que voltou, todo mundo estava aí fazendo as apostas para onde estava, se estava em outro país morando, se tinha fugido talvez, né? Mas está sem microfone, então se quiserem mandar uma mensagem, daqui a pouco eu vou emprestar o meu microfone. E também estou com Sofia Martino, que está aqui na parte dos controles e câmeras. Está tudo. Aí talvez vocês vão ver ela, quem estiver seguindo as redes sociais dela, vai ver vários posts. Vão pensar que essa menina está de novo nas redes sociais, muito a full. Enfim, vou dar bem-vinda aqui, vamos colocar aqui. Quem estiver por aí também quiser ver essas duas mulheres tão bonitas que sabiam que tinha... Elas já saem assim na rua, né, na vida, bonitas, mas elas ficaram sabendo que tinha câmeras, então elas estão aqui agora sim, ao vivo, no YouTube. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas, não, me autoconvidei, né, que estamos no cartório. Muito obrigado por receber a rádio. Márcia e Débora, é com vocês, então, eu não estou... Olha aí, estão caindo os pedaços do decorado. Mas está tudo certo. Está tudo certo. Boa tarde. Muito bem. Duas. Boa tarde vocês. Obrigado por terem vindos até o cartório Praia do Forte para conversar sobre um assunto tão importante como esse, que está em pauta hoje em diversos canais, né? E muitas pessoas discutindo isso, porque é um assunto muito importante, principalmente para nós aqui, numa região turística, uma região de litoral, e que tem tudo a ver esse tema. Esse assunto, primeiro, agradecer à Rádio Eureka por estar junto com a gente aqui nesse litoral também, fazendo a diferença e fazendo com que esses debates aconteçam desta forma, né, que a gente possa conversar, ainda que as pessoas não consigam se conectar nesse momento, mas podem verificar o teor dessa conversa de hoje e depois procurar o cartório para fazer as perguntas necessárias e as dúvidas que tem, para que sejam respondidas no decorrer do tempo que cada um tem. Agradeço demais, eu acho que essa conversa vai ser bem bacana, as partes podem, claro, fazer as perguntas que necessárias e a gente vai tentar responder de todas as formas possíveis que a gente tem conhecimento para ajudar a responder e elucidar algumas dúvidas. Claro que o assunto, por ser um assunto que está em debate, ainda há 2 dias atrás, o relator dessa PEC, né, a PEC 3911, que é Flávio Bolsonaro, ele já fez mais uma emenda no teor desse texto. Então, assim, é uma coisa que está acontecendo e que ela não tem uma solução ainda, e não tem, a gente vai, no decorrer dessa conversa, tentar trazer algumas informações que são pertinentes, mas nem tudo ainda é possível de se encaminhar e dizer o que é certo e é errado, se a gente pode levantar alguns pontos positivos e negativos, mas o teor final do que vai acontecer ainda está longe de encontrar um consenso aí e um direcionamento. Tá bom? Qualquer dúvida, quem estiver aí, que tiver alguma dúvida, quiser enviar, pode mandar, pode fazer no chat do YouTube, ou também no 719, não está a Sofia para falar o número, mas 719-9641-7678. É isso, qualquer dúvida eu transmito para as meninas aqui. Muito bem. Eu gostaria de começar esse assunto mesmo falando um pouquinho sobre os terrenos de marinha, né? O que são os terrenos de marinha, quando isso começou, para que serve os terrenos de marinha. A história, ela remonta lá desde o tempo da República, em 1822, onde precisava se defender o litoral do Brasil.
Pensem todos que o Brasil, a extensão territorial dele tem mais de 7.300 quilômetros de área costeira, né, que faz limite com o mar. E, antigamente, nesse tempo, as invasões que aconteciam eram pelo mar, né? Eram navios com canhões e que se invadiam as propriedades, como o Brasil foi descoberto, né? Então, era chegando com os navios e através dos canhões. Então, se direcionava muito o limite de atingir uma bala de canhão até o solo. Então, sempre teve uma relação muito de invasão, por isso que era essa proteção aonde o exército brasileiro deveria ocupar essas zonas de mar para defender o território. Então, ali começou terrenos de marinha, né? Era uma área reservada à defesa do nosso território brasileiro. Assim que começou. 33 metros, é isso? Essa é a área? Isso. Mas quando se estipulou a primeira regra de terrenos de marinha, daí já trazendo para 1931, essa época, a nossa maré, hoje a gente não existe hoje assim um parâmetro para dizer aonde que era os 33 metros, onde começava a pré-mar. Já comeu esses 33 metros já há muito tempo, né? Porque a maré vem subindo, a maré cada vez vem avançando mais, e nós que moramos aqui nessa zona litorânea, a gente acompanha com o passar dos anos, né, a quantidade de coqueiros que nós tínhamos nas nossas praias, e esses coqueiros estão sendo levados ano a ano. Em um ano, mais de 50 árvores, né, de coqueiros foram levados. Então, essa maré está cada vez aumentando mais, vindo mais para o continente. Então, o que é os 33 metros pré-mar em 1831? Está extremamente defasado, né? E, por isso, esse movimento da PEC 39, ela vem buscar tentar regularizar um número totalmente desatualizado de mais de 150 anos que existia a pré-mar. Aonde que começa a pré-mar? Como é que a gente pode pensar que a cada nova maré nós vamos tirar de novo 33 metros? Então, naquele tempo, poderíamos pensar que as praias, sim, são os terrenos de marinha. Agora, para dentro do continente, até quando vai ser terrenos de marinha? Até quando vamos avançar esse terreno de marinha? E até porque, hoje, as invasões não são mais por mar, por navios, por canhões tentando jogar bombas no território brasileiro. As invasões hoje são bombas atômicas que vêm do outro lado do continente, em direção ao Brasil, aos territórios. Não precisa mais ter um navio que vem no mar para invadir um território de um país e de outro, né? As bombas são nucleares, são teleguiadas, também se invade os meios eletrônicos, né? Essa coisa mudou totalmente. Então, nós temos realmente uma legislação totalmente defasada que precisa, sim, ser modificada, porque a nossa realidade hoje é totalmente diferente de 150 anos que se passaram, e ela precisa ser atualizada para saber exatamente aonde está a pré-mar, aonde são os terrenos de marinha. E, assim, uma das principais coisas que a gente vai falar mais ao final sobre a PEC é essa forma errônea de dizer, eu já digo de imediato, né, privatização das praias. Não existe isso, é uma forma alarmista. A parte de areia das praias vai continuar sendo da Marinha. Da Marinha, porque é um direito garantido constitucionalmente, é um direito de uso comum do povo. Exatamente. E quanto a ele, não há qualquer mudança, e nem poderia, porque é uma daquelas cláusulas pétreas que nós temos na Constituição, que elas não se alteram. Então, não está se discutindo isso. Quem fala isso é para buscar apoio, talvez até para chamar a atenção sobre o que está acontecendo. Mas, com certeza, essa pessoa sabe que não é isso, mas é uma forma de chamar a atenção. E isso a gente vai falar um pouquinho mais sobre a PEC, pontos positivos e negativos ao final. Mas, assim, para introduzir o terreno de marinha, a Débora
que é uma escrevente aqui do nosso cartório, há muito tempo ela trabalha com isso e ela é responsável no setor aonde o cliente que está vindo aqui, que regulariza a escritura conosco, ele é cobrado, sim. Por que se cobra uma taxa de foro, uma taxa de ocupação, o laudêmio? Por que essas taxas, né? Claro que as taxas, quando lá em 1831, talvez eu volte até no tempo da República, em 1821, o governo, naquela época da República, ele viu que ele tinha uma fonte de renda, cobrando esse dinheiro dessa zona, né? Todo mundo que buscava esse valor, esses imóveis à beira-mar. Então, ele percebeu que ele tinha um valor a ser cobrado. Então, que se naquela época foi pontual, por uma necessidade do governo, de pagar a coroa portuguesa por suas terras, aquela situação, mas depois ele percebeu, não, só um pouquinho, vou continuar cobrando. E de lá para cá ele vem cobrando, e só em 1831 que ele estipulou taxa de ocupação, né, naquela época, ele começou a regulamentar isso e instituiu essa cobrança de foro e ocupação. Então, de lá para cá, ainda que de forma equivocada, porque não se atualizou os 33 metros da pré-amar, mas aí ele vem cobrando esse valor. Então, nós temos taxas de foro, temos taxa de ocupação, temos laudêmio, e é importante que todo mundo conheça, que principalmente quem está aqui paga, o que é um, o que é outro, porque e até mesmo para ficar ciente, né, que se você vai comprar um terreno à beira-mar, que você vai ter uma taxa de laudêmio, você vai ter uns custos a mais na sua escritura. Então, é bom também, né, saber que você vai ter essas partes a mais como custo para você poder ter essa propriedade. Né? Isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas não têm essa ciência. Às vezes, até tem a ciência do laudêmio, chega aqui, mas, na hora que fica sabendo que, anualmente, também vai ter que pagar as taxas, que não é uma taxa só na parte da transferência. Por isso que são essas 3, né, que eu falo que são 3 taxas que a SPU cobra, que é quem faz essa regularização, tá? Que é a Secretaria do Patrimônio da União. Isso. Então, eles fazem esses 3 recolhimentos. E o que seriam esses 3 recolhimentos? A diferença dessas 3 taxas, que é laudêmio, taxa de ocupação e o foro. Como a doutora Márcia estava explicando, né, quando eles fizeram a demarcação, tinha pessoas que já estavam ocupando essas áreas de marinha. Ribeirinhos, né? moradores. Então, esses locais que já eram ocupados, eles são foreiros, porque eles já estavam lá quando foi feita a demarcação. Os outros que não estavam lá e depois, com o tempo, vem e ocupa aquela área, vai se pagar taxa de ocupação. Então, essas são as 2 taxas que são anuais e que são pagas para a SPU. Tá? Que eu costumo dizer assim, o foro e a taxa de laudêmio, você está como se estivesse pagando um aluguel. Então, só que você paga uma vez o ano, certo? Essa taxa depende do tamanho do... Depende do tamanho. A taxa do foro é paga 0,6% do valor do terreno, que é estipulado também de avaliação pela SPU. Eles têm um valor de avaliação tanto do imóvel quanto do terreno. Então, eles estipulam isso e é cobrada essa taxa de 0,6%. Na taxa de ocupação, é cobrada uma taxa maior, que depende do local, pode ser até maior que 2%, mas ela varia de 2% a 5%. Tá? E são essas taxas que são anuais, pagam uma vez por ano. Aí você tem a outra taxa, que seria o laudêmio. O laudêmio você paga uma única vez, quando você vai transferir a sua propriedade. Né? Você vendeu, você vai transferir para uma outra pessoa. Aí você vai pagar essa taxa do laudêmio. O laudêmio você paga 5% em cima do valor de avaliação do terreno, que está estipulado lá pela SPU, que é diferente do valor de compra e venda, que é diferente do valor venal. É um outro valor que é estipulado por eles. Tá? Esses são terrenos no mar.
não nos rios nem lagos, ou se também Você entra? também tem, tanto rio como lago, tá? Que também Então, a se PEC paga. também é para rio Sim, e mar. sim, para tudo, Entendi. tá? E aí são essas essas taxas que são pagas para a SPU. E aí, na sequência, também tem esse trabalho, né, de que acontece depois que a pessoa faz a escritura Sim. aqui, né, fez a taxa. Isso pagou daí os também é valores. uma coisa muito importante. Por quê? Essas taxas, elas sempre vão estar lá quando você fez a sua transferência, tal. Ele está lá no nome, na SPU, o responsável por ela é a última pessoa que comunicou lá na SPU que ela era responsável por aquele bem, para aquele imóvel. Então, quando a gente faz uma escritura, isso é uma coisa extremamente importante, porque após a gente fazer a escritura, você registrar a escritura, você tem que comunicar a SPU. Por quê? Dessa forma é que você vai colocar lá que aquele imóvel agora é de sua responsabilidade. E as taxas vão vir para você. Isso é importante tanto para quem está vendendo, para quem está comprando, porque se a pessoa que está comprando quiser lá na frente vender, esse imóvel já tem que estar no nome dela, senão isso vai ser trancado. E a pessoa que está vendendo, é importante que ela passe isso para o próximo, porque todos as dívidas que estiverem lá, se não forem pagas, está no CPF dele. Então, quem vai ficar na dívida ativa é a pessoa que está na SPU. Mesmo que um carro. Quem não passar o carro, a multa Exatamente, vai ter que pagar. exatamente. E aí nós temos duas formas distintas, tá? Quando você tem um terreno que ele é no regime de ocupação, você vai fazer a escritura. Quando você lavra a escritura e as pessoas já assinam antes de mandar para o registro, nesse momento já tem que fazer a transferência. Você tem um período de 60 dias para fazer essa transferência. Se você não fizer a transferência, ela tem multa. Tá? E na taxa, quando você tem um regime de foro, de aforamento, você faz a transferência após o registro. Então, você vai finalizar a escritura, vai mandar para o cartório de registro de imóveis, e após 60 dias, né, e após o registro ser finalizado, você tem até 60 dias para encaminhar para fazer a transferência, senão vem a multa. E uma coisa muito importante da multa ela não é uma multa fixa. Então, você, não consegui fazer a transferência no período dos 60 dias. Se você não fizer ela agora, você vai pagar uma multa X. E aí ela vai correndo diariamente juros e multas. Então, se você deixar muito tempo, às vezes tem alguns imóveis que são multas exorbitantes. Então, é muito bom conseguir sempre fazer na data mesmo, não deixar passar isso. E a gente aqui do cartório costuma acompanhar isso e sempre está fazendo já. Então, quem faz a escritura conosco vai ter uma garantia que a gente vai conseguir fazer todas essas comunicações no ato, né, dentro do limite, para que não seja, né, que a pessoa não seja coagida a pagar uma multa. Então, a gente tenta fazer sempre bem certinho para que não tenha mais essa despesa. E até falando em despesa, né, Débora, porque nós temos, quando o imóvel é de marinha, e isso é uma dos pontos que a PEC viria a resolver, porque todo imóvel é como se tivesse uma bitributação, porque o imóvel de marinha, ele também vai pagar o ITIV, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis junto à Prefeitura. E, além disso, ele paga mais um imposto para a União. Então, eles estão pagando 2 impostos de transmissão, né? Exatamente. E o imóvel, qualquer outra pessoa aqui nesse litoral, e em todo o Brasil é assim, também tem o IPTU, que é o Imposto de Transmissão de Propriedade Territorial e Urbana do município. Já paga uma vez por ano. E aí, quem tem esse imóvel de marinha também paga o foro ou ocupação uma vez por ano. Então, é bitributação, é uma das queixas e uma das coisas que se busca, porque, de uma certa forma, está tratando iguais de forma desigual.
porque a mesma pessoa que mora na mesma localidade, uma está pagando tudo dobrado e a outra está pagando uma vez só, que é para o município, porque o município que é detentor desses imóveis também, e, ao mesmo tempo, por ter aquela área de marinha, já está pagando tudo dobrado. Então, é uma das queixas também que essa PEC busca resolver com essa bitributação aí que eles estão falando. Mas eu acho que é bem isso, né, Débora? Eu sempre digo que para o particular que está fazendo a escritura e pagando esses impostos todos, se não pagar, se não comunicar a SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, que é responsável em fiscalizar e controlar os terrenos de marinha, se não fizer essas comunicações no momento de lavrar a escritura, como a Débora falou, no caso de ocupação, né? De ocupação. No momento, assinou a escritura, já começa a correr 60 dias. E para fazer esse requerimento junto à SPU, tem que anexar o documento que assinou da venda da titularidade. E, na verdade, não é nem... Isso é uma coisa muito que, às vezes, as pessoas... a gente acaba pressionando um pouco, porque ela não a comunicação de ocupação, ela não é após a assinatura, ela é após a lavratura. Então, a partir do momento que eu selei a escritura, já está valendo 60. Então, se as partes demorarem para assinar, né, não virem logo para assinar, para a gente poder cumprir esse prazo, a gente está arriscado, sim, eles a pagarem multa. É verdade. Então, a partir do momento, selou a escritura, já está valendo. Já está contando. Contagem regressiva. Exatamente. Já ali, né? E as multas, como a Débora falou, são muito expressivas. E a gente verificou, ao longo do tempo que a gente está aqui, nesses 7 anos, assim, como tem pessoas que ainda nem têm conhecimento das multas, porque fizeram as suas escrituras, sim, lá atrás e não tem nem esse conhecimento, porque não é comum fazer isso. Antigamente, na prefeitura também pagava o IPTU, tinha que pegar a escritura e lá levar para trocar a titularidade da inscrição imobiliária municipal. E agora, pagando o imposto, automaticamente já passa para o nome da pessoa. Só que na SPU, não. Você paga o laudêmio, em 48 horas é expedida a CAT, né, que é uma certidão de autorização de transferência desse imóvel, e que, pela lei, quem paga esse laudêmio é o vendedor, porque ele está pedindo uma autorização de venda de um direito que ele tem. E esse direito, ele não é um direito pleno, porque a propriedade, nesse caso de zona de marinha, de terreno da marinha, há um desdobramento, como se fosse um desdobramento da posse. A União, ela tem o domínio, né? Ela tem o domínio pleno. O domínio pleno de uma propriedade é ter o direito de usar, né? De usar, de vender, defender, e uma posse direta daquele imóvel. E, nesse caso de aforamento, e como é o caso de terrenos da Marinha, há um desdobramento de posse, onde a União tem a posse direta, porque ela é detentora desse terreno, e o particular, ele tem o direito útil de usar aquele imóvel. Sim. Ele não tem o direito pleno da propriedade, ele não tem os 2 atos que poderia consolidar a propriedade no nome dele. Há uma divisão. Então, todos, né, que isso ocupam... Tanto o foreiro como quem só tem a taxa... Os 2 regimes, ele não tem o direito pleno. Ele não tem o direito pleno. Há um desdobramento. Então, uma das perguntas que todos os clientes fazem, né? Então, eu não sou dona do terreno? Eu paguei 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, eu não sou dona desse terreno? E a resposta é não. A resposta é não. Não é dono, porque ter a propriedade plena precisa ter todos os direitos inerentes à propriedade. E, no caso de terrenos da Marinha, você tem parte desse direito, você não tem esse direito pleno. E os clientes perguntam isso, né? Perguntam bastante. E aí a gente também tem 2 coisas distintas, que é no foro e na taxa de ocupação. Porque no foro, ainda eles têm 83% é do foreiro e 17% é de área da Marinha. Agora, na taxa de ocupação, no regime de ocupação, é 100% da Marinha.
Aí, E aí nós temos uma posse precária, né? Mas então a União pode vir e buscar esse imóvel, tirar? Poder pode, ela tem poder para isso, mas não que fará, né? E aí já tem outros direitos, né? Em cima disso, mas enquanto estiver pagando uma taxa de ocupação, taxa fora, você tem essa ligação, né? Que você está pagando para utilizar um bem que é da União, né? Porque a União ela é detentora originária desse terreno e ela cede no regime de aforamento, ela cede o direito útil de utilizar aquele imóvel. E já na ocupação, ela cede a posse precária de utilizar. A parte, sim, tem direito de usar, usufruir, construir, mas ela não tem a propriedade plena. E a propriedade plena é um dos objetivos da PEC, né? A PEC quer trazer com que essa propriedade plena seja conferida tanto aos municípios, tanto aos particulares, aos concessionários, os cessionários destas áreas de limite, de terrenos da Marinha. Então, ali que começam as grandes discussões, né, sobre a PEC 3911 e aonde se quer chegar, qual o objetivo que se pretende, né, de legalizar isso, né? Vão legalizar, aí o próprio texto de emenda à Constituição, né, que, lembrando que a proposta de emenda constitucional, ela está mudando o texto constitucional, e, por causa disso, ela precisa de votação qualificada, que é 2/3 dos deputados da Câmara dos Deputados e 2/3 do Senado Federal, dos senadores. E ela precisa passar por 2 vezes em cada casa com votação desse percentual de maioria, porque ela está mudando a Constituição. É um texto de constitucional que está mudando, porque até então se prevê que os terrenos de Marinha pertencem à União. E no momento que se muda, que os terrenos de Marinha passem para particulares, para município, então precisa fazer essa alteração. E a Constituição prevê um regime rígido para fazer qualquer alteração do texto constitucional, porque senão seria muito fácil mudar, né? Não é uma lei, é a Constituição. A Constituição é a base de todas as leis do Brasil. Então, para mudá-la, precisa ter esse regime mais rígido, né? Imagina 2 vezes a Câmara dos Deputados e 2 vezes no Senado, e ainda com votação de 2/3 de cada uma das casas, para depois ser levado ainda ao presidente para ele homologar ali, sancionar, e daqui a pouco pode vetar ainda, enfim, tem várias situações aí. Então, assim, seria bom vocês explicarem. Não, vou falar. Tá. Estamos ao vivo e as pessoas não escutam sua linda voz, que está longe do microfone. Né? Como não? Tá, a pergunta, Ana Caroline, diz. Seria bom vocês explicarem assim, o que muda de um terreno, essa coisa do pleno, do não pleno, e o que mudaria, então, assim, em relação às praias, porque eu acho que a grande confusão em tudo isso é em relação às praias que já existem hoje, que elas não pertencem a ninguém, elas pertencem às pessoas. Sim. Então, a PEC, ela prevê alguma mudança nas praias ou não? Tipo, essa é a dúvida, eu acho, maior, né? Certo. Então, o texto da PEC 39/11, só para terem uma ideia, essa PEC das praias, como foi intitulada, ela começou em 2011. Nós estamos em 2024. Essa PEC 39/11 é de 2011. Claro. Em 2018, ela teve uma movimentação e parou, e agora, em 2022, o senador Flávio Bolsonaro voltou com esse tema, porque estava lá engavetado, tinha tantos outros interesses, e ele trouxe isso, que era uma proposta realmente do governo Bolsonaro, na época, de tratar isso, né? Críticas à partes ou não, mas assim foi um movimento que foi feito em 2022. Então, essa PEC, na verdade, ela busca
estender o domínio pleno para o particular, porque hoje ele tem o domínio útil. Exatamente. E o domínio direto é da União. Então, está dividida a propriedade, o desdobramento da propriedade. A União tem o domínio direto e o particular tem o domínio útil, que pode usar. Então, a PEC visa a eliminar isso, a estender o direito pleno para quem tem imóvel de marinha. E aí a sua pergunta, Ana, o imóvel de marinha não é praia. Tanto que essa alteração que Flávio Bolsonaro fez, o senador, há 2 dias atrás, é justamente para deixar explícito nesse texto de alteração que não se trata de praia. Então, ele está acrescentando um inciso em um dos artigos, que ainda não, que eu tentei buscar hoje e não consegui pegar o texto, mas ele está acrescentando justamente isso. Não se trata de praia, ele está deixando claro. Não se trata de praia e não tem como... que outra coisa que eu acho que todo mundo fica com medo é, se tudo ali que é área de marinha não for mais da marinha, for de propriedade particular, vamos ter os acessos ainda à praia? Como vamos chegar na praia? Então, acho que isso é uma coisa que todo mundo também tem um pouco de medo. Certo. Mas se a área de marinha continua sendo da Marinha da União, não é do povo. Então, a gente, para chegar lá, a gente também tem que ter essas áreas que vão ligar e vão fazer chegarmos até lá. Isso. Porque o que acontece hoje? A gente, às vezes, não busca os direitos que a gente tem, porque ainda que tenha condomínios fechados, que beira-mar, né? Mas se a gente for buscar, praticamente todos os condomínios, eles permitem acesso, né? Eles não vão ficar divulgando que permite acesso, mas há acesso. Claro que não todos pode entrar de carro. Todos não, mais ou menos. Esse é outro assunto. Outro dia. É um assunto para assim, outro dia. Mesmo que os condomínios não tenham, eu estou falando das áreas comuns. Nós temos as áreas que ligam um condomínio no outro. Estou usando de exemplo Praia do Forte, tá? Sim. Que é nossa realidade aqui. Então, nós temos alamedas que ligam um condomínio no outro, que ali não é área particular. E aquilo vai continuar dando acesso à praia, que vai continuar sendo da Marinha e que vai ser de utilidade pública. E a nossa realidade, assim, eu digo, a gente está falando sobre esse tema com os olhos de Praia do Forte, né? Exato. Olhando a nossa situação aqui. As alamedas idealizadas por Klaus Peters, naquela época, elas existem. Então, elas dão acesso, sim, não há impedimento. O que podemos dizer que cada vez estão mais restritos. Sim, né? exato. Alguns condomínios ou loteamentos foram transformados em condomínios e retiraram alguns acessos. Mas ninguém é impedido a chegar ao mar. Tem acessos, está garantido acessos que foram diminuídos, sim, mas ainda assim tem acesso. Então, esse que olhando na realidade de Praia do Forte, não tem como, digamos, um condomínio, vai privatizar as praias, como um toque. Não tem como um condomínio querer fechar a frente do condomínio dele para dizer essa praia é privativa minha. E, né, como as pessoas estão falando, vão privatizar as praias. Como assim o condomínio vai fechar o acesso? Direito de ir e vir é inerente ao cidadão brasileiro, qualquer cidadão, direito de ir e vir, e as praias são de uso comum do povo. Então, não há como isso acontecer. Né? Não, assim, o texto constitucional, a proposta da emenda constitucional não prevê isso, então não tem por que ir além disso. Eu digo de novo, isso foi uma forma de chamar a discussão, e eu acho que, errado ou não, foi uma forma eficiente de chamar todo mundo para o tema. Né? As discussões são importantes, as pessoas têm que saber o que está acontecendo, e esse alarme todo que se criou, ainda que de uma forma equivocada, mas ele trouxe à discussão esse assunto, e isso é muito importante. Então, não há como se pensar que, dando domínio pleno às pessoas que já ocupam, que já compraram, que pagam, que já construíram. Já está determinado. Determinado. Então, assim, não há como pensar que isso não seja possível. Né? E aí vem as críticas à PEC.
O que a PEC falhou, e assim no modo geral, de vários doutrinadores, é que ela deveria ter avançado numa preocupação ambiental. Sim. Porque tem as áreas que já estão consolidadas, Praia do Forte. Ninguém vai fazer com que extermine os condomínios para preservar. Não, aqui já está consolidado. Mas, como eu falei no início, são 7.300 quilômetros de litoral. Quantas áreas Tem ainda... alguns lugares que ainda não são, né? E aí, se você também libera, você perde essas áreas verdes. Isso. E aí o meio ambiente vai perder com tudo isso. Exatamente. Então, a PEC ela deve, sim, prestar atenção nisso. O que hoje está consolidado, as áreas consolidadas, essa é uma realidade. Sim. Mas por que ela não tem um artigo Sim. específico para tratar do meio ambiente nessas outras áreas? Ela não traz nada sobre isso. Eu acho assim, que na PEC eu enxergo que a parte do domínio público ser, ele passar para o proprietário, como não acredito que é uma coisa ruim, né? Mas a parte ambiental é uma coisa que me preocupa demais. Porque é isso, aqui nós já temos tudo consolidado que é na beira. Nos lugares que não tem, a destruição pode ser muito grande. A partir do momento que isso não vai ser mais da União. E essa é a principal crítica de quem está contra a PEC, é justamente isso. Ela não veio para preservar o meio ambiente, senão ela estaria explícita ali. Sim. Então, essa é o principal ponto. E fora disso, também, tem muita coisa para se estudar. Esse aqui é só o primeiro projeto. Depois de estar definido, e claro que tem que estar muito bem definidas essas regras, né, nesse projeto de emenda à Constituição, depois disso vai se estudar os meios de se fazer isso, porque ainda que transferindo o domínio pleno para o particular, quanto ele vai pagar? Não pode ser gratuito. Não vai ser gratuito. Né? Gratuito, até a própria a proposta está dizendo que pode ser gratuito aos municípios, porque tem umas áreas de preservação ambiental e algumas situações assim de comunidades de baixa renda. Então, está transferindo de forma gratuita. Mas, expressamente, ela já está dizendo que é de forma onerosa aos particulares. Mas não está estabelecendo ainda o valor e para onde vai. Essa é outra grande crítica à PEC. Para onde vai o dinheiro? Porque esse dinheiro ele não pode ir para o Caixa Comum da União. Essa é a principal crítica. Não se pode vender um bem do poder e do valor expressivos, que são esses terrenos de marinha, e para ir para pagar conta comuns do governo. Isso aí tem que ser para uma comissão que faça a revisão das praias, pelo menos isso, já que está na praia, que faça a revisão do limite da praia, da conservação da praia. Que seja investido, que esse dinheiro, eu acho que vai trazer mais pessoas favoráveis à PEC quando isso ficar claro. Quando esse modelo de transferência for claro e dizer que esse dinheiro será destinado, que seja para a própria Marinha, que seja para fins ambientais, isso que é importante. Nós precisamos saber que esse dinheiro não vá para o cofre comum da União para pagar despesas já feitas. Entende? Eu acho que isso que é o grande problema. Então, são duas formas que nós temos que cuidar. A PEC, ela errou por causa disso, que não previu aqui a forma de conservação dos locais onde não está ocupado e que também não tem um artigo específico para dizer aonde esse dinheiro vai, né? Vocês falaram muito sobre a questão de multas, né, de como é importante o cliente estar atento aos prazos, pagamentos. Eu queria entender, assim, como um cartório, né, de Praia do Forte, que está na Praia do Forte, né, vocês têm uma visão e uma área de atuação muito mais presente aqui. De que forma vocês enxergam, avisam o cliente? Como é esse cuidado com o cliente, né? Falando aqui da região e o cartório está aqui, como isso é importante, assim, que link pode se fazer, né, dessa importância, assim? Como eu falei, a partir do momento que o cliente chega aqui, né, e a gente já sabe que é um imóvel que tem área de marinha, porque também não são todos os imóveis em Praia do Forte que tem área de marinha, né?
Então, aqueles que têm, a gente já informa o cliente sobre isso, já informa de toda essa, né, todo o caminho que vai se tomar, né, para que ele fique ciente das taxas, de como é feito. Então, a gente faz todo esse acompanhamento com os clientes que estão fazendo escrituras aqui, dando todo esse apoio para que eles fiquem, né, porque muitos chegam, e é o que eu falei, eles não sabem. Tem gente que acha que a hora que vê que tem uma taxa a mais que vai pagar, que é de laudêmio, fica assustado. Fala, mas como assim que eu tenho que pagar mais isso? Né? Então, a gente faz todo esse caminho para deixar ele ciente de todo, né, o começo e o fim, a partir do momento que você começa a fazer uma escritura que tem área de marinha. E também, dentro desse assessoramento ao cliente, a gente já tem, assim como lavra a escritura, e é um regime de ocupação que já, tão logo as partes assinam, já está apta aí ao registro. Nesse momento se abre, né, o próprio cartório que já tem os dados do cliente que está comprando, já abre o procedimento junto à SPU, né, com todos os documentos, já coloque o e-mail do cliente, do comprador, para que a partir dali já fique sabendo do processo que foi aberto no nome dele e que ele vai receber comunicação da SPU que o imóvel foi transferido para o nome dele. Então, assim, é todo um trabalho que o cartório faz e com essa preocupação, porque entendendo a realidade das pessoas que desconhecem, muita gente vem de fora, né? E isso é uma coisa muito específica daqui. Eu já fui tabeliando no Rio Grande do Sul, fui em São Paulo, nunca trabalhei com terrenos de marinha, porque é uma realidade específica para os cartórios que trabalham com imóveis aqui no litoral. Então, se criou todo esse mecanismo para auxiliar os clientes e eles não perderem esse prazo e não serem multados e nem correr juros, né? Sim. Cada dia somando ali, chegar a alguns valores que a gente tem acompanhado ali de clientes que às vezes não tiveram esse assessoramento de fazer essa transferência e acabam sendo né, imputados uma multa muito alta aí para pagar. E às vezes tem clientes que fizeram escrituras e chegam aqui, fizeram em outros locais, chegam aqui estão vendendo o imóvel e a hora que a gente vai verificar, a primeira escritura não foi comunicada. Então, aí já tem o sinal vermelho, né? Porque aí a gente vai ter que fazer vai ter que fazer esse recolhimento, pagar essa multa, fazer o recolhimento, fazer um aditamento na escritura para que seja feito esse recolhimento e aí seguir para a próxima escritura. Então, a gente tem que tomar bem cuidado. Quando você vê que tem área de marinha, você tem todos esses procedimentos e é muito bom que você siga todos eles e faça tudo muito certinho. E até uma pergunta, Ana, que você fez no início também, nesse compilado, porque de que forma eu sei que aquele imóvel é de marinha ou não? Porque nem todos, como Débora falou, que estão à beira-mar, são de marinhas, têm o terreno, e isso por convenções antigas, mesmo Busca Vida. Busca Vida é um condomínio à beira-mar e que não tem taxa de laudêmio, não tem foro para pagar. Então, são situações que já negociaram antes, o próprio município com a União fizeram um acordo e tem, sim, alguns lugares que não tem a taxa terrenos de marinha já reservados. Então, aonde a gente busca a informação? Na matrícula do imóvel, porque a matrícula do imóvel ela deve constar o RIP, que é o Registro do Imóvel no Patrimônio da União. É um número específico desse imóvel junto à Secretaria do Patrimônio da União, que diz qual é o número dele. E a partir dele que a gente vai acessar o site, consultar e saber no nome de quem está. E ali começa. Uma escritura que normalmente uma compra e venda pode levar de 2 a 3 dias para a gente concluir. Quando é imóvel de marinha, a gente leva mais tempo, né, tem que fazer o pagamento do laudêmio. A SPU, em 48 horas, libera a CAT, essa certidão de autorização, que ela deve constar na escritura, é um requisito específico da escritura que tem em terrenos de marinha. Então, é um tempinho maior, e quando não está no nome da titularidade... Aí é mais complicado. Aí a gente não pode dizer quanto tempo, né, Débora? Não, porque a gente ainda depende da SPU, né, dessa transferência que é feita na SPU.
Até é engraçado que teve um cliente que me perguntou essa semana, será que demora muito tempo? Eu falei, olha, se fosse no começo do mês, eu ia falar para você que ia demorar uns 3 meses para transferir. Mas agora eles estão indo mais rápido. Então, toda vez que me pergunta qual é o prazo, eu falo, gente, o prazo de transferência na SPU é muito difícil eu poder falar qual é. Porque, realmente, quando a gente faz os requerimentos lá para pedir a transferência, eles são enviados para várias partes do Brasil. Então, depende qual atendente Aonde pegar, cair. Uhum. Pode ser que ele esteja com um monte de coisa, pode ser que ele esteja com a agenda em dia. Exatamente. E aí os processos vão variando de tempo. Então, eu nunca consigo prever muito bem quanto tempo que a gente consegue fazer essa transferência. Mas outra coisa que eu queria saber, vocês acompanham isso início ao fim, ou vocês mandam esse e-mail para o cliente e fala se vira? Não, como é que acontece? Vocês têm um setor, um sistema? Como é que é o trabalho de vocês em relação a isso? A gente faz a parte dessas transferências sempre fica comigo e com a Ilana, somos nós duas que geralmente fazemos a maioria das transferências, tá? E aí nós temos nosso sistema, onde nós colocamos o número da RIP, o número do protocolo que foi enviado, e toda semana nós consultamos todas que nós enviamos para verificar se teve andamento ou não. Porque também a SPU, em alguns casos, abre nota de exigência, como o cartório do registro de imóveis. Porque ou algum documento que não está legal, ou alguma dúvida que eles tiveram. Então, por isso que a gente acompanha toda semana até a finalização, né? Que a gente daí foi concluída a transferência. Então, a gente faz todo o acompanhamento até a finalização da conclusão. Certo. Vamos agora, para saber, para entender aqui um pouco, a PEC beneficia quem, finalmente? O proprietário, a quem vai passar o imóvel, para ter o controle total desse espaço? Vai beneficiar diretamente o proprietário. O proprietário, que hoje podemos dizer que a quem já tinha também. O foreiro, né? Que é aquele que tem o domínio útil hoje, que comprou regularmente, que pagou os seus tributos, né? Tanto avaliado pela União quanto para o município. Então, ele não está fazendo nada irregular, ele está seguindo as regras postas, né? Está pagando os impostos. Então, ele tem esse domínio útil para construir, usar, fruir, só ele não tem o direito pleno. Para ele vender, ele precisa autorização da União, que é essa carta atualmente. Que ele paga o laudêmio, e através desse laudêmio se emite uma certidão de autorização de venda. Porque ele precisa anuência da União para vender esse imóvel, porque ele não tem... Exato. Mas aí com a PEC, o Brasil perderia esse poder, não é? Perderia essa... Sim. Mas, claro, da área privada. Ele já abriria mão dos terrenos que já foram vendidos, que vão ser vendidos. Perderia esse poder e perderia toda essa renda que eles ganham e está em algum lugar. Essa renda, e isso também é uma das coisas que mexe bastante nas discussões que tem sobre a PEC, que são 230 milhões, né? Claro que não é muito dinheiro, mas assim, frente ao orçamento da União Federal, assim, é um valor pequeno. Mas vendendo isso, e claro, vai dizer, mas vender qual o valor? Essa comissão tem que decidir qual o valor, porque ela tem que ser estudada, vai ser o valor venal, vai ser o valor real, vai ser... Não sei, isso não tem uma resposta para ser dada ainda, porque está se pretendendo mudar e aí vai se criar comissões, vai se estudar esse valor. E aí, se ele já pagou o valor quando comprou, qual é a base? É a base dos 17% que hoje ele paga? Então, são valores e percentuais que têm que ser estudados. Vai dar muito dinheiro para a União? Com certeza vai. Só que esse dinheiro que tem que ser entendido para onde ele vai, né? Mas não vai mais ter a renda anual, porque deixa de ser pago esse foro, essa taxa de ocupação para a União, mas vai ser pago um valor bastante alto a fim de eu comprar o direito pleno, né? Comprar só uma vez. Só uma vez. No Então, momento que eu perderia
o fato de receber todo ano. Sim. Perderia não só isso, sino todo ano a e toda venda, né? Porque eles arrecadam toda a venda e todo ano de todos os terrenos. Então, perderia o Essa ingresso e receita. perderia o poder dos terrenos. Sim. Sim. Pergunto de novo, qual seria o benefício da PEC? O benefício da PEC é... Não para o proprietário, porque eu não tenho ainda. não para o proprietário é ótimo, mas qual seria o benefício para o governo? Não? Sim. Ou para nós, vamos supor. Não, para nós não, porque isso já foi explicado, né? Porque, assim, dentro das regras, dentro da organização da União, um dos atributos, o atributo hoje que ela cobrando foro, parece que ela tem funções de imobiliária. E ela não tem esse poder, ela não tem essa função de ficar controlando imóvel, emitindo. Isso não é função. Entendi. Então, ela começou lá naquela época, porque ela precisava arrecadar, em 1931, e foi indo, mas ela não tem essa atribuição. Então, é um erro o Brasil, a União, dentro da estrutura dela, tratar como se imobiliária fosse nesse caso. Então, isso é uma coisa que é discutida, não cabe à União fazer isso. O município já faz isso através do IPTU, então Exato. a União... E aí prejudica o contribuinte, que ele está sendo taxado duas vezes. Ele paga IPTU, paga foro, paga ocupação, paga o ITIV na transferência e paga lá o DEME. Então, é uma bitributação e aí é a crítica, né? Tratando iguais de forma desigual. E isso que é uma coisa que tem que ser vencido. Entendi. Aqui tem uma pergunta, não sei se cabe a vocês, mas se a PEC não traz nada sobre a preservação, quem garante que isso será feito? Se ela não veio para preservar, depois de aprovada, é que não será feito mesmo. Eu concordo com essa colocação e por isso que eu entendo que, como o relator, o senador Flávio Bolsonaro, incluiu o inciso agora, ficando taxativo que não está se privatizando as praias, tem que haver um outro dispositivo para que preserve, que tenha essa destinação, porque isso é uma das pautas principais do nosso país. A gente não pode abrir mão desse momento de estar consolidado nessa PEC esse cuidado com o meio ambiente. Então, mas já foi enviado para aprovação. Sim, mas, como eu disse, foi só uma minuta, né, que já passou lá na Câmara dos Deputados e agora está no Senado Federal. Então, o Senado vai avaliar e pode fazer as alterações todas, porque volta para a Câmara dos Deputados para a segunda votação. Então, isso deve ser acrescido, isso deve ser acrescentado. Essa minuta primeira que foi encaminhada, ela tem que ser modificada, como agora ele modificou, falando das praias. Então, ele precisa também voltar nesse texto e falar do meio ambiente, dessa preservação, desse cuidado. Tem que ter, porque senão ela vai ficar frágil demais. E aí eu realmente não acredito que vai ser uma coisa boa. Se você dá poder, é meu terreno, faço o que eu quero, aí não tem, realmente não tem mais poder sobre o terreno. Já vendeu, eu faço o que eu quero. Quero tirar todos os coqueiros e transferir uma árvore. Eu acredito que até mesmo sendo área da Marinha, eles têm uma dificuldade muito grande em fiscalização. Imagine não sendo. E sendo assim, por exemplo, o município... Só um momento, por favor. O município ele já determina a área construída, né? Então, assim, em Mata de São João há um percentual que se pode construir em determinadas áreas. Sim, porque tem as outras regras, né, que municipais já estão estabelecidas. Que já estão estabelecidas. E se essa PEC também já prevê-se que as áreas de marinha tivessem um percentual que poderia ser construído e esse outro percentual preservado, isso seria uma boa alternativa também, né, de se colocar, né? Sim. Mesmo que liberando para o privado, para que seja seu totalmente, ele poderia dizer seu totalmente, mas você só pode construir ou desmatar X%. Sim, poderia. O ordenamento urbano geralmente é feito pelo município, né, dentro disso, mas claro que poderia estabelecer regras quando da transmissão da propriedade plena, né, poderia fazer alguns requisitos. Eu acho interessante isso.
de se trabalhar isso. Eu acho que essa proposta de emenda à Constituição, ela tem que ser mais aberta, ela tem que abrir. Mas, agora, uma das coisas que eu acho interessante, de 2011, quando começou, se eu posso passar um link, eu vou divulgar um link, tanto eu passo também para a Rádio Eureka, para colocar ali, um linkzinho aonde houve audiências públicas dessa PEC em todos os estados da federação, em todos, de 2011 para cá, já houver, mas aí eu pesquisei algumas audiências públicas, é zero de discussão, é zero de presença. E aí é uma crítica muito grande para nós, brasileiros, cidadãos, aonde a gente tem, uma da máxima do direito o direito não socorre a quem dorme. A gente não faz parte, a gente não exerce nosso direito de cidadão e acompanha isso. A gente só é coagido a se manifestar e a estudar o assunto quando, por isso que eu digo o alarme, vamos privatizar as praias. Está errado, está aí. A pessoa que falou isso sabe que está errado, mas é uma forma de chamar a nossa atenção. Então, realmente, a gente dorme nisso, a gente não está atuante, né? Porque, claro, a gente confia muito nos nossos governantes, porque eles são a nossa representação lá, mas a gente tem que acompanhar todas essas tramitações, e aí, imagina, quem vai ter tempo para acompanhar tudo isso? Mas é isso, aconteceu audiências públicas em todos os estados, inclusive em Salvador, Bahia, teve lá audiência pública para esta PEC. Então, assim, esse texto, ele não foi escrito a partir de uma determinação, ele foi construído através das audiências públicas, né? E aí a gente sabe, as próprias audiências públicas aqui do município, quando a gente tem, né, o PDDM há pouco tempo, olha quem foi, né? Meia dúzia de pessoas que se preocupam, mas a gente sabe reclamar, mas a gente não sabe agir no momento certo. Então, é uma autocrítica, né, porque a gente está sempre trabalhando e correndo atrás, a gente não consegue se organizar para exercer os atributos do cidadão, de estar junto, acompanhando e se posicionando no momento certo. Maravilha, maravilha. Vamos aqui. A ver, som. Aí está. Bom. Não. O quê? Não, está aqui, temos conectado. Tem, você quer. Quem tem recados aí? Ela quer, não, aqui um amigo da. Não, por amor de Deus. Nada errado. Aqui tem um amigo da rádio, o Rômulo, falando. Esse que você quer ler? Essa mulher é muito competente e elegante. Temos aqui também, boa noite, ouvindo a live aqui do Acre. É mentira, E também temos Daniel Schwarzer, não sei se Schneider. Se você conhece. Não, aqui diz Schwarzer. Boa noite, direto de Dois Irmãos, Rio Grande do Sul. Tânia também estava ligada. Sim, o meu sobrinho, tá. Uhum. É isso. Então, meninas, muito obrigado. Eu acho que ficou claro, mas qualquer dúvida, as pessoas que estiverem por aí, quiserem deixar alguma mensagem. Eu só digo que esse assunto está em aberto, né? Não há decisão final, nós temos que discutir sim, a gente tem que ir lá para a página do Senado, votar lá, tem uma enquete, sou favorável, sou não, e sou favorável por quê, sou contra por quê, se manifestar. Eu acho que é isso, deixar registrado a nossa condição, o que nós queremos, e começar a trabalhar e acompanhar essa PEC, porque eu acho que ela é muito importante para nós aqui. E uma consideração ainda, o Brasil, eu digo, é um país continental, né? Porque olha a extensão que nós temos, ele não consegue controlar todo o patrimônio que ele tem. Se pensarmos só nessa área de marinha, em terrenos de marinha, 1/3 dos terrenos de marinha estão com esses títulos e as pessoas pagando, 3/4 não estão. Então, assim, no momento da venda, caso for aprovado isso, aí as partes serão chamadas e realmente, então, hoje o que eles arrecadam é de 1/3 de regularização. Então, assim, como um Estado como o nosso não consegue controlar o seu patrimônio, legalizar o seu patrimônio, cobrar regularmente, então, também é uma das coisas que se fala tratando os iguais de forma desigual, porque uns têm que pagar e outros não. Né? Então, começa por aí. Nós temos um Estado hoje com toda essa área e que não consegue controlar e regularmente cobrar de todos ou não cobrar, entrega o domínio,
né, para as áreas já ocupadas, porque isso aí não está, de novo, a PEC não está dando poder a quem não tem o direito, porque a PEC, é muito importante isso, eu já ia esquecer, essa PEC está dizendo que são para as pessoas que já têm 5 anos de ocupação e o foro, que vão ter o direito de buscar esse domínio pleno. Então não é toda e qualquer pessoa, né? Então, isso é muito importante, mas o que eu peço, assim, de finalização, vamos acompanhar, não adianta a gente só discutir sem a gente conhecer os nossos direitos, né? E ele está aí, está em aberto, não está concluído, mas temos que estar fazendo parte disso. Débora, minha escrevente querida, alguma consideração final aos seus clientes? Não. É só isso, então, gente. Muito obrigada. Valeu. Bom, meninas, então tá, vamos ficando por aqui. Muito obrigado de novo pela presença e pela explicação tão ampla, né? As perguntas foram respondidas. Se tiver mais alguma, deixa eu ver se aqui. Cadê meus óculos? Não, mas parece que não. Mas tá, beleza. Então vamos colocar aqui uma musiquinha e não sei se já voltamos ou não voltamos, mas vamos lá. Muito obrigado, viu? Obrigada, Débora, Márcia. Valeu, até a próxima. Obrigada, tchau. Minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida.